Avaliação final. Introdução à computação. Sistema operacional. Sistema operacional é um software que gerencia o uso de um computador ou aparelho eletrônico. É como uma ponte entre o hardware e os aplicativos, além de fornecer a interface gráfica para a utilização da máquina. O sistema operacional administra os recursos do dispositivo e influencia diretamente na experiência do usuário, além dos sistemas já citados, como Linux e Windows. A história do sistema operacional de computadores mais usados no mundo. A primeira versão do Windows foi lançada pela Microsoft em novembro de 1985. O produto, na realidade, era uma interface gráfica que rodava sobre o sistema operacional MS-DOS e permitia aos usuários sair do modo texto, além de visualizar vários aplicativos simultaneamente. A evolução do Windows. Algumas versões do Windows ficaram muito conhecidas por seu caráter inovador e funcionalidades que causaram impacto na época de lançamento. Windows. O Windows é o sistema operacional que está presente na maioria dos PCs e notebooks do Brasil e do mundo. Desenvolvido pela Microsoft, o software tem uma história de mais de 30 anos e se popularizou devido à interface mais intuitiva e sua usabilidade descomplicada. O sistema possui características que se mantiveram ao longo de seu desenvolvimento e outros aspectos que foram adicionados a cada nova versão. Seus principais concorrentes são o Linux e o macOS, que contam com uma série de particularidades. Por isso, separamos as principais desvantagens e vantagens do Windows, para te ajudar a saber se esse sistema operacional é o que mais se adequa às suas necessidades. Windows XP. O Windows XP foi lançado em 2001 e teve como enfoque a experiência do usuário. A Microsoft desenvolveu um design mais agradável comparado às versões anteriores. E as novas funções dos sistemas prezavam pela eficiência em seu uso. Windows 11. A Microsoft apresentou o futuro de seu produto mais popular. Apesar de ter sido anunciado hoje, ele será lançado no final de 2021 e chegará em uma atualização gratuita para quem tiver a versão anterior. O sistema operacional terá várias novidades, incluindo um visual mais moderno, mais segurança e velocidade, bem como um novo método de organização de janelas. Além disso, pela primeira vez na história, aplicativos Android estarão presentes na Microsoft Store, o que marcará o início de uma nova era de integração entre ecossistema de apps. As desvantagens do Windows. Código fechado. O sistema é distribuído por meio de uma licença e o usuário não pode realizar modificações nas funcionalidades através do código. Menor segurança em relação a outros sistemas. Por ser o sistema operacional mais popular, o Windows é mais suscetível a ataques e invasões de hackers. Dados coletados pela Microsoft. Quando configurado no modo padrão, o sistema coleta dados a respeito de seu uso, que são posteriormente enviados à empresa desenvolvedora. Programas básicos precisam de licença. Aplicativos como Word e Excel, considerados fundamentais por muitos, devem ter licença adquirida separadamente. As vantagens do Windows. Usabilidade intuitiva e descomplicada. As funcionalidades e tarefas do Windows podem ser utilizadas de forma simples pelo usuário. Ampla possibilidade de integração e compatibilidade com programas e aplicativos. Além dos hardwares, a maior parte dos programas e aplicativos também contam com versões compatíveis com Windows. Possibilidade de uso tanto profissional como pessoal. A Microsoft desenvolve versões do Windows voltadas para empresas e também para o público em geral. Suporte bem estruturado.
Por ser um sistema de código fechado, o Windows conta com suporte para quem adquire sua licença, o que não ocorre nos sistemas de código aberto. O Linux. O Linux surgiu como um sistema operacional, popular para servidores web como Apache, bem como para operações de rede, tarefa de ciências da computação, que exige clusters enormes, bases de dados em execução, computação, desktop, endpoint e dispositivos móveis, que rodam com versões de sistema como Android. O Linux é um sistema operacional semelhante ao Unix, de código aberto e desenvolvido por uma comunidade para computadores, servidores, mainframe, dispositivos móveis e dispositivos embarcados, e compatível com todas as principais plataformas de computação, incluindo x86, ARM e Spark, que faz dele um dos sistemas operacionais com mais suporte. História do Linux. Linus Torvalds começou a trabalhar no Linux como um substituto ao sistema operacional Minix, enquanto estava na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Torvalds reconheceu o trabalho realizado no projeto GNU em 1983, que tinha a intenção de criar um sistema operacional completo e compatível com Unix, que consistia inteiramente em software livre, e apontou o GNU como um modelo de distribuição. No entanto, o trabalho no GNU não tinha terminado no momento em que Torvalds buscava um substituto para o Minix, o que o levou a desenvolver um kernel de sistemas operacional alternativo, chamado Linux. Torvalds lançou o kernel do Linux em setembro de 1991. Uma comunidade de desenvolvedores trabalhou para integrar os componentes do GNU ao kernel de Torvalds para criar um sistema operacional completo e livre, conhecido como Linux. Torvalds continua desenvolvendo o kernel Linux, atualmente na versão 4.9, em uma vasta comunidade de desenvolvedores, continua criando e integrando uma ampla gama de componentes a ele. As diferenças entre o Windows e o Linux. Acesso completo versus sem acesso. Provavelmente a maior diferença entre o Windows e o Linux é que no Linux você tem acesso completo ao código-fonte. Isso ocorre porque o Linux está sob a GNU por licença GPL e todos os usuários de todos os tipos podem acessar e alterar o código do kernel do sistema. Liberdade de licença versus restrição de licença. Com o sistema licenciado sob a GPL, você é livre para modificar, lançar novamente e até vender os aplicativos que você usa, desde que mantenha o código-fonte disponível. Além disso, com a GPL, você pode baixar uma simples cópia de uma distribuição Linux e instalar em quantas máquinas você queira. Com licença Microsoft, você não pode fazer nenhum dos dois, é obrigatório a usar apenas o número de licenças compradas. Diferenças entre o Windows e o Linux. Suporte online comunitário versus suporte via helpdesk pago. Ajuda isso pode até ser um empecilho para que empresas usem Pinguim, mas com o Linux você tem suporte de um grande número de fóruns e sites de ajudas, como o guia do PC e resposta, busca online e uma gama de sites dedicados sobre o assunto. É claro, é possível comprar contratos de suporte como os grandes componentes do Linux, como a Novell e Red Hat. Suporte completo de hardware versus suporte parcial. Hardware, um problema que aos poucos está sendo sanado, é o suporte a hardware há anos atrás. Se você pretendia instalar o Linux, você teria que escolher a dedo todo o equipamento do seu computador, ou não teria uma instalação 100% funcional. Diferença entre Windows e Linux. Linha de comando versus sem linha de comando. Prompt de comando não importa onde a evolução do Linux chegue, ou qual fantástico o ambiente desktop pode se tornar. A linha de comando será sempre uma ferramenta imprescritível pelo propósito administrativo. É difícil imaginar uma máquina com um Linux sem a linha de comando. Entretanto, para o usuário final, já é algo bastante próximo da realidade. Você pode usar o Linux por anos sem jamais tocar na linha de comando, assim como você faz no Windows.
E aqui é um vídeo que eu fiz demonstrando a interface do Linux e do Windows. Muito obrigado, pessoal.